Vamos fazer uma breve análise do livro de Jó. Livro que é um exemplo para todo tipo de cristão, como uma ferramenta para que, passando dificuldades e todo tipo de adversidades, faça como Jó, seja firme como Jó. Mas será que é essa a mensagem que o livro conta? O livro de Jó é composto de mais 4 livros poéticos, além de ter referência e estar entre os livros mais antigos da Bíblia. Livros antigos que foram completados por Moisés cerca de 1473 anos antes de Cristo, fazendo referência aos 40 anos de peregrinação dos israelitas no deserto. Muitos teólogos e cristãos fazem referência a Jó como um antepassado direto de Abraão. Fazendo um apanhado geral, Jó ele era extremamente rico, tinha inúmeros camelos, que era o meio de transporte da época, um rebanho enorme, incontável e muitos servos. Jó tinha 10 filhos. E, de acordo com a descrição bíblica, Jó ele era extremamente respeitado pela comunidade da época. E tudo isso foi perdido por conta de uma aposta entre Deus e o diabo. Bem, agora vamos entender a ironia disso. Satanás, o diabo, tendo livre acesso ao céu e à presença de Deus, mesmo sendo expulso, ele simplesmente vaga pelo céu e fala: "Ô, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô passando aqui só para dar um oi", Assim, Deus ele fala: "Olha, tá vendo aquele meu servo Jó? O cara é justo, ele é íntegro e, puxa vida, ele é bem mais obediente que você." Nisso, Satanás diz: "Você só tem ele, a obediência dele, porque você dá tudo para ele. Se você tirar tudo isso, ele vai negar você." E assim começam os jogos, É estranho ver um Deus assim, todo-poderoso, brincando com a vida das pessoas, E é um detalhe interessante, porque todo crente que passa por dificuldades hoje, eles associam isso a Jó. Assim, Jó perdeu tudo que tinha, teve seus filhos mortos, sua reputação, tudo se foi. E como uma referência para os crentes, ao invés do Jó procurar trabalho, procurar um médico, procurar alguma solução, ele ajoelha e pede para o Deus imaginário dele. É incrível como esse texto ele faz com que as pessoas acreditem que a solução está aí, a esperança está aí. No caso de Jó, ele chega até a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, De tão angustiado ele estaria. Lembrando que isso é só um conto, Isso é só uma coisa para todo crente imaginar o que sentiria se fosse abandonado, Assim, alguns amigos de Jó vieram para tentar ajudá-lo. E com isso eles perguntavam: "Mas Deus não é justo? Por que você está passando por tudo isso?" Isso é uma referência até a pessoas ateus que tentam abrir os olhos de pessoas que estão cegas pela religião, e esse texto ensina os crentes a ignorarem a verdade e manter-se com todas as forças em suas ilusões. E um exemplo como a religião divide as pessoas, os amigos e as pessoas que estavam ao redor de Jó, ao invés de ajudá-lo, perguntavam quais serão os pecados desse cara para um Deus estar castigando tanto ele.
Ele perdeu a mulher, ele perdeu os filhos, ele perdeu a reputação, ele perdeu tudo que tinha. O que será que ele fez de errado, né? Porque Deus é justo. E no auge do desespero de Jó, ele exige que o Deus judaico-cristão venha pessoalmente e se explique. E Deus, ele fez exatamente assim. Deus mostra a Jó um pouco do que é o universo, o planeta, e com o maior egocentrismo mostra o quanto ele é poderoso, ele é inquestionável, ele sabe mais do que o ser humano, e ele mostra o planeta, o universo, como as coisas são complexas demais para o ser humano, mas Deus entende, Deus sabe intimamente sobre todas essas coisas, mostrando que esse texto é um claro apelo à ignorância. Claro, você não sabe nada, Deus imaginário sabe tudo, você precisa de respostas. E Deus, apesar de ter todas as respostas, ele simplesmente não tem obrigação de te mostrar nada, principalmente qualquer tipo de prova. Essa é uma das desculpas de todo religioso. A Bíblia, ela faz parecer que Jó, ao pedir explicações, é algo absurdo, é uma coisa inadmissível. É aquele velho ditado cristão que diz que quem é você para contestar a Deus? E mesmo Deus sendo imoral a ponto de jogar com a vida de um ser humano, nós não temos o direito de perguntar por quê. Por fim, Jó não teve explicação alguma e ele simplesmente teve que conviver com um sofrimento, com a perda, sem nunca saber o porquê. Por que ele passou por tudo isso? Qual o motivo? E talvez, sabendo o motivo tão banal, tão mesquinho, talvez Jó realmente tivesse motivos para se revoltar. E assim, ao final do livro, ao final dessa história, desse conto, vem um tipo de moral. No final, Deus recompensa Jó com o dobro de tudo que ele tinha em bens materiais. E Jó recebeu o dobro de tudo que ele havia perdido sem saber se era realmente uma recompensa ou qual o motivo daquilo. Simplesmente ele recebeu como um presente ou como algo que caiu do céu. E além de ter recebido tudo de volta como se fosse a moral da história, Deus dá a ele mais 7 filhos e 3 filhas. E o mais interessante é que a impressão que nós temos é de que os filhos de Jó eram completamente descartáveis. Afinal de contas, você perdeu seus 10 filhos, eu vou te dar 7 filhos e mais 3 filhas, que seriam as mulheres mais bonitas. Mas vamos pensar um pouco. Mulheres mais bonitas soa como um preconceito de pessoas feias que são descartáveis pelo Deus judaico-cristão. Tente entender. É algo simples de se entender. 2 seres fazerem apostas com a vida de um ser humano não é algo moral. Filhos não são descartáveis a ponto de se matar 10 filhos e depois eu te dou outros 7 com 3 filhas muito mais bonitas. Isso não é moral. A moral da história, as perguntas que ficam são simples. Como Satanás, exilado, expulso do paraíso, consegue livre acesso ao paraíso? Por que um Deus que não compactua com o mal faz apostas com o próprio inimigo, seu próprio antagonista? Por que a vida das pessoas, dos filhos de Jó, são descartáveis?
O máximo que se entende dessa história toda é que você, evangélico, cristão, não passa de uma peça, um tabuleiro, onde seres superiores, supostamente mais sábios, brincam com a tua vida. Seus filhos são descartáveis e você não merece respostas e nem respeito, pois eles se auto-intitulam sábios, superiores e incrivelmente mais inteligentes. O livro de Jó, ele é apenas um tipo de falácia, é um gancho colocado na Bíblia de propósito, porque o Deus judaico-cristão promete muitas coisas, muitas benesses. Venha para a igreja, sua vida será restaurada. Venha para a igreja. Se você não tem um carro, uma casa, você vai ter. Venha para a igreja. Se você é um drogado ou tem alguém drogado, ele vai sair das drogas. Venha para a igreja. Tudo que você acha que pode acontecer de bom para você vai acontecer. E no momento que coisas ruins acontecem, eles usam o exemplo de Jó, como se fosse uma provação divina, mas que na verdade não é mais do que uma desculpa cretina para quando você estiver passando por qualquer momento ruim, se apegar ainda mais à ilusão em que você acredita. Pense um pouco.